Boa tarde, galera. Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sr. Alex, Geografia, aula 2. Hoje estaremos dando sequência aos nossos estudos sobre os aspectos naturais do Brasil. Bora! Pessoal, na última aula nós falamos sobre a estrutura geológica do Brasil, assim como o relevo brasileiro. E hoje a gente vai dar sequência falando sobre a hidrografia do Brasil. Mas afinal de contas, o que é hidrografia? Hidrografia é o estudo das águas do planeta, desde as geleiras até os mares e oceanos, assim como as águas continentais, ou seja, rios, lagos, aquíferos, entre outros. No território brasileiro, nós vamos agrupar nossas águas em 3 grandes categorias: mar territorial, águas superficiais e águas subterrâneas. Na sequência falaremos sobre o mar territorial brasileiro. Mas antes de falar do mar territorial brasileiro, você sabe me dizer o que é mar? Então veja bem, mar corresponde às porções de água salgada, são as porções menores dos oceanos, aquelas que estão em contato com os continentes e arquipélagos, e também existem alguns poucos exemplos de mares no interior, aqueles que não têm contato com o oceano. Mas para responder a pergunta, o que é mar brasileiro? Então nós precisamos entender que mar brasileiro são as águas que estão sob o controle das autoridades brasileiras. Isso significa que são águas jurisdicionais brasileiras. Elas são de grande importância estratégica e econômica para o país em razão da sua grande quantidade de recursos naturais, da sua grande biodiversidade, recursos minerais, tão grande que foram comparadas à da Amazônia Verde, e aí então a denominação de Amazônia Azul. Fazendo a leitura cartográfica aqui do mapa Mar Territorial, Brasil, Mar Territorial, nós podemos perceber pela legenda que a composição do mar territorial, essa estreita faixa azul aqui, desse azul mais forte, localizando, identificando, segundo a legenda do mapa, mais próxima à região costeira, ela se estende por 12 milhas náuticas, isso corresponde a aproximadamente 22 quilômetros para além da costa. Nessa área, as embarcações estão sujeitas às determinações da Marinha Brasileira, visto que é uma extensão do território brasileiro. Já localizando e identificando pelo mapa esse tom de azul aqui mais claro, é a ZEE, ou seja, Zona Econômica Exclusiva. É uma área de exclusiva exploração econômica dos seus recursos naturais pelo Brasil, mas ela permite a livre circulação de outras embarcações, de embarcações de outros países. Para além das 12 milhas náuticas do mar territorial, ela se estende por mais 200 milhas náuticas. Isso corresponde a aproximadamente 370 quilômetros. Então, para a gente entender a composição do chamado mar territorial brasileiro, nós temos que somar as 22 milhas náuticas do mar territorial, o azul mais forte aqui da legenda, com as 200 milhas náuticas da Zona Econômica Exclusiva, o azul mais claro da legenda. Aí nós temos a formação do mar territorial brasileiro, ok? Na sequência, os aquíferos, abrigos das águas subterrâneas brasileiras. O Brasil é o país mais rico do mundo em águas, né? O total de água potável disponível no mundo, 12% está localizado só em território brasileiro. E boa parte dessa água potável disponível é subterrânea. Mas eu faço a pergunta, você sabe o que é um aquífero? Veja, trata-se de uma unidade de rochas ou sedimentos com características específicas. São rochas porosas e permeáveis, né, que permitem a penetração, infiltração ou percolação da água e capazes de armazenar esse volume de água subterrânea
cuja exploração é viável, ok? Isso é definição do que é um aquífero. A formação de um aquífero está diretamente ligada às características geológicas da região onde ele se encontra. Então aqui a gente já consegue estabelecer uma relação entre o conteúdo estudado anteriormente, a estrutura geológica do Brasil e a formação destes aquíferos. Normalmente os aquíferos se formam em regiões sedimentares. As rochas sedimentares permitem, né, a infiltração e o armazenamento da água, como a gente viu anteriormente. Os principais e maiores aquíferos brasileiros compõem dois grandes sistemas que a gente também vai observar aqui no mapa Brasil Grandes Aquíferos. O primeiro é o Saga, esse identificado aqui pelo verde no mapa. Veja, ele ocupa uma grande extensão do norte, da região norte do Brasil e também de territórios vizinhos, né, de países vizinhos, Colômbia, Equador, Peru, né, se estende para além do território brasileiro. Segundo pesquisas, ele é considerado o maior aquífero do mundo em capacidade de armazenamento. São milhões de quilômetros cúbicos de água armazenada no sistema aquífero Grande Amazônia, SAGA. O outro grande sistema é o SAG, Sistema Aquífero Guarani, localizado aqui na porção meridional do território brasileiro, se estendendo por vários estados do Brasil, inclusive pelo estado do Paraná e também, muito importante, para território de outros países vizinhos do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. São esses dois grandes aquíferos, sistemas de aquífero melhor, presentes em território brasileiro, na América do Sul, além de outros muitos aquíferos que o Brasil também possui. Na sequência, a outra categoria, as águas superficiais, bacias e regiões hidrográficas do Brasil. Existe uma diferença de conceitos entre o que é uma bacia hidrográfica e uma região hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? São áreas de drenagem e escoamento das águas pluviais, ou seja, a água das chuvas, que vão abastecer os rios principais e seus afluentes ou tributários e subafluentes. O tamanho dessas bacias é definida pelo relevo, né, pelo tipo de relevo e pela extensão do relevo que elas ocupam. O maior e mais volumoso rio do mundo e também a maior e mais volumosa bacia hidrográfica do mundo é a bacia hidrográfica amazônica e o rio Amazonas, que ficam no Brasil, embora não estejam totalmente em território brasileiro. O rio Amazonas, por exemplo, ele nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Para o regime de águas da região hidrográfica amazônica, do rio Amazonas, é importante o degelo da Cordilheira dos Andes, que contribui para alimentar as águas dessa grande bacia hidrográfica, desse grande e maior rio do mundo. Os rios brasileiros desembocam, né, eles despejam as águas em lagos, lagoas ou em outros rios maiores e todos, direto ou indiretamente, chegam até o Oceano Atlântico. São tributários do Oceano Atlântico. É um padrão de descarga chamado exorreica. Explicando melhor, as águas são despejadas fora do continente. Isso são características de uma bacia hidrográfica. O que é uma região hidrográfica? É a principal unidade para a gestão das bacias, né? Isso corresponde a um espaço de uma ou mais bacias hidrográficas vizinhas com características naturais e socioeconômicas similares. É o melhor para o gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos. O Brasil é um país muito grande, de grande extensão territorial, como a gente tem repetido várias vezes para vocês, e com grande abundância de recursos hídricos. Então, segundo a Agência Nacional das Águas, a ANA, o território brasileiro está dividido em 12 grandes regiões hidrográficas, que é o que a gente vai poder observar aqui na sequência, no mapa Brasil Regiões Hidrográficas. Eu vou falar de algumas delas para vocês. A região hidrográfica amazônica, aqui pelo verde mais escuro do mapa, a maior do mundo, localizado principalmente na região norte do Brasil.
a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, onde o mouse está aqui localizando na porção central do território brasileiro, a região hidrográfica do Rio São Francisco, identificada aqui no mapa para vocês, a região hidrográfica do Paraná, do Rio Paraná, identificada e localizada aqui pela cor cinza no mapa, além de outras regiões hidrográficas. Existem as regiões hidrográficas classificadas como regiões hidrográficas principais, porque elas possuem rios principal que drenam as águas dessa região hidrográfica, e outras regiões hidrográficas chamadas de secundárias, porque são menores, são aquelas que ocupam principalmente a região litorânea do Brasil, ok? Na sequência, a gente vai destacar alguns aspectos dessas grandes regiões hidrográficas do Brasil. São muitas as características, mas a gente vai tentar destacar as mais importantes. Começando pela região hidrográfica amazônica, a maior região hidrográfica brasileira, localizada na porção norte do território. Seu principal rio é o rio Amazonas, né? E que se estende também, como eu já disse, pelo território de outros países vizinhos. Em território brasileiro, as águas da região hidrográfica amazônica são alimentadas principalmente pelas intensas chuvas, né, ao longo da extensão do seu curso. Essa região hidrográfica também esteve envolvida em polêmicas a partir de projetos de grande porte, principalmente aqueles destinados à obtenção de energia elétrica, construção de grandes usinas hidrelétricas, com possíveis impactos socioambientais, né? Além dos impactos ao meio ambiente, também os impactos provocados à população ribeirinha, a grupos indígenas que vivem à margem desses grandes rios, ok? Na sequência, a região hidrográfica do São Francisco, outro grande e importante, né, rio brasileiro. O Rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e o seu curso tem sentido sul-norte, despejando as suas águas no Oceano Atlântico entre os estados de Alagoas e Sergipe. Por isso ele é chamado, inclusive, de Rio da Integração Nacional. Trata-se do maior rio totalmente brasileiro. Não vão confundir, o rio Amazonas é o maior rio do mundo, mas ele não nasce em território brasileiro. E o Rio São Francisco tem as suas nascentes e a sua foz dentro do território brasileiro. Por isso que ele é o maior rio totalmente brasileiro. O Rio São Francisco é de extrema importância para os habitantes da região mais seca do Brasil, no interior nordestino, área conhecida como Sertão. Este rio também recentemente esteve envolvido em polêmicas do projeto Transposição do Rio São Francisco, que a gente está observando aí no mapa ao lado. O projeto, um grande projeto destinado a levar a água do rio através de canais artificiais para outras regiões mais secas do Nordeste. Então esse projeto, segundo alguns ambientalistas, poderia representar uma ameaça à vazão do Rio São Francisco. Enfim, ele esteve envolvido em grande polêmica, mas boa parte das suas obras, inclusive, já estão até concluídas. Na sequência, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Ela se localiza na região central do Brasil, tem esse nome composto devido à presença dos dois grandes rios da região, o rio Tocantins, que é o rio principal, e o Araguaia, que é o seu maior afluente. A gente pode observar aqui ao lado uma imagem da usina hidrelétrica de Tucuruí, construída no rio Tocantins, né, com o propósito também de geração de energia para o país. E por último, as regiões hidrográficas do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Veja bem, Rio Paraná, o sétimo maior rio do mundo. Nele está localizada a maior usina hidrelétrica brasileira, a usina binacional de Itaipu. Por que essa usina tem esse título binacional? Porque ela foi construída e pertence ao Brasil e também ao Paraguai. Outro ponto
de interesse são as cataratas do Iguaçu, que a gente pode visualizar aqui na imagem, localizadas na cidade de Foz do Iguaçu, no Rio Iguaçu, que é um tributário, um afluente do Rio Paraná. Na sequência, nós temos a região hidrográfica do Paraguai, o maior rio do Pantanal Mato-Grossense. A gente pode observar aí pela imagem, né, característica do Pantanal, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse rio, durante o período de cheias, né, inunda toda a extensão da planície pantaneira, tanto que ela é considerada a maior planície inundável do mundo. E por último, a região hidrográfica do rio Uruguai. Nessa região hidrográfica também é possível encontrar outro ponto turístico, que é o Salto do Yucumã, um outro conjunto de quedas de água, né, visitado da região hidrográfica do rio Uruguai. Importante sobre essas três bacias hidrográficas que a junção delas, a do Paraguai, do Uruguai e do Paraná, formam a Bacia Platina, que é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, presente em parte do território brasileiro, mas que também se estende por porções do território boliviano, argentino e uruguaio. Então, sétimo ano, essas são as principais características da hidrografia brasileira, e é muito importante que na sequência dos nossos estudos vocês consultem as atividades que eu vou disponibilizar para vocês no Sponte do colégio. Fazer o download dessas atividades e preencher como um reforço desse conteúdo tão importante sobre os aspectos naturais do Brasil. E a gente não parou por aqui não, porque a gente precisa ainda falar dos climas brasileiros. Mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, ok? Até mais. Beijo no seu coração. Um abraço.